Paz do Senhor, meus irmãos queridos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago uma palavra assim maravilhosa, aqui em Ezequiel 43, onde Deus vai falar muito aos nossos corações. Que ele fala que a restauração do templo e a glória do Senhor. E diz assim: então me levantou a porta, e a porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como a da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta da face, e está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e levou-me ao átrio anterior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto a mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitam no meio dos filhos de Israel para sempre. E da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, e nem eles e nem os seus reis, com as suas prostituições e com os seus cadáveres, dos seus reis, nos seus atos altos. E pondo o seu umbral ao meu pé, do meu umbral, a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu nome santo com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim, e a sua prostituição e os seus cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Amém? Então, irmãos, aqui é uma visão que Ezequiel teve dentro de uma outra visão que ele já havia tido, que ele lembra de uma outra visão também que Deus já havia mostrado para ele, que o Senhor estava realmente, verdadeiramente irado com o que os reis estavam fazendo pelas suas abominações, pelas suas contaminações, porque o nome do Senhor estava sendo denegrido, Então eles não tinham piedade por conta das abominações, faziam coisas horrendas perante o templo e perante a casa do Senhor. E isso trouxe para eles contaminações, trouxe para eles males, A ira do próprio Deus. Por quê? Porque faziam coisas que só satisfaziam a sua própria vontade, o seu próprio corpo, Os desejos, os seus próprios deleites, Então, irmãos, como está aí hoje, nos tempos de hoje, mas o Senhor fala assim: não, eu, tenho uma parede entre mim e eles, porque os seus reis, os seus doutores, os seus conhecedores, muitos conhecedores, não aceitam, o poder e a graça desse Deus. Mas ele via que naquele templo onde ele estava, a glória de Deus vindo da face do Oriente, pela porta que dava acesso ao Oriente. Ele via a glória do Senhor entrando ali.
e tomando todo aquele espaço ali. Irmãos, quando Deus vai dando corda, vai dando asas para as pessoas, vai deixando elas fazerem do seu jeito, na sua hora, na sua vontade, no seu tempo. As pessoas, elas se levantam contra o poder e contra a glória de Deus, através do seu corpo, das suas falas, das suas intenções, né? Das suas próprias emoções. Eles colocam as suas vidas como autossuficiência, né? Então, eles se acham dono de sua própria vida, do seu próprio corpo, do seu próprio pensamento. Mas só que o Senhor diz, não, eu cheguei antes, eu é que te fiz, né? Eu quero que tu tome um outro partido, tu abomine o que tu está fazendo, que tu abandone aquilo que você está fazendo, por amor de mim. E eu te abençoarei, te alargarei os dias, os passos. Eu te darei alegrias, prosperidade, santidade, amor. Eu te darei aquilo que tu nem sonhas em obter, eu te darei. Mas se antes tu retroceder, se antes você expurgar da tua vida toda contaminação, todo mal, toda fúria, toda afronta do teu próprio corpo, da tua própria vontade, das tuas emoções. Quando você reconhecer que eu sou na sua vida, que eu sou maior, que eu que te fiz, que eu que te tomo a hora que eu quiser, quando eu ver que os teus limites já ultrapassaram, ali eu vou e corto, né? Porque não teve tempo para pensar que existe algo que seja maior, soberano, supremo, que é o próprio Deus, né? Então, o próprio Deus aqui deixa claro isso aqui para Ezequiel, que ele tem uma parede entre aqueles que são os que cometem abominações, né? Os que são mau caráteres, aqueles que são arrogantes, autossuficientes, os que contaminam. O Senhor Deus deixa bem claro aqui na palavra dele que não vai voltar vazia, que existe uma parede entre os reis deles e o próprio Deus do outro lado de cá. Então que nós não venhamos estar nem no meio em cima dessa parede, nem do lado de lá, mas que nós possamos estar do lado de cá, porque do lado de cá nós temos o amor, né? Nós temos a força e a coragem do nosso Deus por nós, em todas as situações a qual nós viemos percorrer. Porque nossa vida também, mesmo servindo ao Senhor, não é fácil. Mas outrora éramos do outro lado, mas chegou um dado momento que a nossa consciência, ela se pôs maior. Então, houve uma análise daquilo que era bom, daquilo que era ruim. O que é bom não vai me acrescentar em nada, o que é ruim não vai me acrescentar em nada, mas o que é bom pode me trazer muitas alegrias, né? Muitas prosperidades, muitas bênçãos. Não é melhor vir para o outro lado do muro, a qual está ali o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sim, irmãos, é sim muito melhor. Então, que cada um de nós devemos ter uma consciência daquilo que estamos fazendo com o nosso corpo, com as nossas emoções, né? Desse outro lado, a qual a prostituição quer tomar de conta, os desejos, os prazeres da carne querem falar mais alto. Irmãos, tudo que vem da parte do Senhor é glorioso. Ele diz aqui, eu encho o templo. Quem é o templo? Nós. Se o nosso templo está cheio da graça do Senhor, por que eu vou destruir o meu corpo?
prostituição, com a lascívia, com a fornicação. Por que eu vou fazer o desejo da minha alma, da minha vontade? Por que eu vou fazer a minha vontade, sendo que eu posso esperar no Senhor e Ele pode fazer coisas gloriosas e grandiosas na minha vida? E me acrescentar ainda por isso anos de vida, de paz, de alegria, de prosperidade. Posso ver novas gerações surgirem, né? A partir de mim. Enquanto que outros estão aí nos seus próprios deleites, fazendo as suas próprias vontades. Esses terão vida curta. Esses terão um tempo de prazer muito pequeno. Porque está fazendo na sua própria força, na sua própria desejo, na sua própria vontade, na sua carnalidade. Irmãos, é muito sério. Servir ao Senhor não é só falar assim, eu acredito, eu confio, eu creio. Não. O Senhor, Ele deixa bem claro para mim, arrependei-vos de todas as suas atrocidades, como disse João Batista, arrependei-vos, raça de víboras. Pensa bom sobre nós, sobre as pessoas que praticam abominações, não. Ele não pensa em coisa boa, não. Ele fala assim, arrependei-vos daquilo que tem feito, que traz aborrecimento a Deus. Né? Aceitai-vos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como um Filho de Deus. Né? Então, irmãos, parar de continuar a fazer coisas que vai desagradar a Deus, irmão. Você acha que está na fornicação, na lascívia, na prostituição, na roubadeira, na bebedeira, sabe? Escarnecendo um do outro, falando besteira, um monte de coisas aí. Tem salvação? Não tem, irmãos. Não tem. Antes o Senhor fala, arrependei-vos. Estai diante de mim, limpos. Ou senão, aqueles que querem se limpar, que se limpem mais. Mas aqueles que querem se enlamear mais, que se enlameie lá. Que entre lá, sabe? Tem uma diferença, irmãos, daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve ao Senhor, irmãos. Existe uma diferença. E para Deus, Ele faz, como Ele fala na palavra, eu não faço acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas desde o momento que você abandona aquilo que era errado, que você tem consciência, abandona, vem para os braços do Pai. Ele fala assim, eu te aceito como tu estás, mas que tu tem que abandonar aquilo que tu está fazendo, tu tem que abandonar. Irmão, porque Ele não vai só te aceitar como estás e tu se mantendo da mesma maneira. Não, tem que ter uma diferença, irmão. Senão Deus não seria Deus. Como é que pode ser isso? Não, tem que haver diferença. Então, existe a diferença. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus não têm necessidade de nada, irmãos. Mesmo que esteja desempregado, mesmo que esteja se sentindo abandonado pelo outro, porque perdeu um casamento, porque foi destituído da família, sei lá, alguma coisa parecida, não sei. Mas estão com Cristo Jesus, tem nova vida, é nova criatura. É nova criatura não, é filho de Deus, se torna filho de Deus. Deixa de ser criatura para ser filho de Deus. Então, vamos pensar no que agrada o nosso Deus. Ele existe, Ele é real, Ele é verdadeiro. Deu seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, para que nós possamos ter uma vida eterna, irmão. Você acha que vida eterna é fazer o que estão fazendo por aí, o que está acontecendo por aí? Não é, irmãos. Então, essa é a palavra que Deus me deu nesta manhã. Que a paz siga com todos, né? Que nós venhamos pensar mais para a glória de Deus. Paz.